Está comigo aqui o Marcelo Faulhaber, que é o nosso secretário municipal de desenvolvimento, presidente do CONPUR, o Conselho Municipal de Políticas Urbanas. Semana passada, recebi aqui o vereador Irã Barbosa, fazendo a denúncia de que para que o CONPUR aprovasse a construção de um hotel ali próximo à Lagoa da Pampulha, na verdade nem é tão próximo assim, é mais próximo da Avenida Antônio Carlos, teria sido pago uma propina de aproximadamente 1.200.000 aos membros que disseram sim. O secretário Marcelo Faulhaber, muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlos Viana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Itatiaia. O que é que você tem a dizer dessas denúncias feitas pelo vereador? Olha, Viana, eu acho que toda denúncia tem que ser apurada, né? Mas as denúncias têm que ser feitas com responsabilidade, com seriedade. No caso dessa denúncia, que nos pegou a todos de surpresa dentro do Conselho de Política Urbana, até porque é uma denúncia generalizada, né? Fala que tem 3 operadores, mas que todos se beneficiaram, tem que ter no mínimo algum conteúdo, alguma prova, e nada disso foi apresentado, né? Então pegou a todos nós de surpresa, porque foi uma decisão colegiada, uma decisão baseada num relatório técnico, não há nenhum componente político nessa decisão. Bem, os senhores então estão aguardando a apresentação de provas, porque o Ministério Público recebeu a denúncia. Já receberam alguma intimação, algum posicionamento do MP sobre o assunto? Olha, amanhã eu vou estar conversando com o promotor Eduardo Nepomuceno para dar todos os esclarecimentos que forem necessários. Mas existe a possibilidade disso e alguma expectativa, ou Faulhaber? Bom, eu gostaria que você explicasse, porque o vereador disse que tem uma testemunha, uma pessoa que participou das negociações, deu inclusive valores médios recebidos por cada um. Pelo menos na fala dele ficou muito consistente que haveria essa testemunha que participou dessa negociação, dessa suposta negociação. O vereador ele afirma que há uma testemunha, né, um servidor da prefeitura que teria feito a denúncia, mas ele não informou nem para o Ministério Público quem é esse servidor. Ele já adianta que não há provas nem do servidor e nem ele possui provas nenhuma. Então, fica muito ruim, porque todos nós acabamos atingidos por essa denúncia. Ele fala que há 3 articuladores, mas que todos que votaram a favor receberam algum tipo de suborno para fazer isso, e é muito ruim, Viana, porque é um órgão muito sério, né? É um órgão que é da sociedade. A existência de conselhos participativos aqui em Belo Horizonte é uma vitória, é um avanço da sociedade, que percebe que determinadas decisões não podem ficar restritas aos gabinetes do Executivo e do Legislativo, e a gente vê nisso uma tentativa de enfraquecer o Conselho de Política Urbana, tanto assim como o Coman e o Conselho de Patrimônio. Faulhaber, vamos explicar para as pessoas qual é a função do CONPUR. O que faz o CONPUR para Belo Horizonte? Porque muita gente não sabe o que significa. A gente fala Comitê de Política Municipal de Política Urbana. O que é o CONPUR? Qual é a função dele? Olha, o CONPUR ele avalia o impacto de determinadas construções e empreendimentos na cidade ou na redondeza, né? Basicamente isso. Então, ele faz algumas regulamentações baseadas na Lei de Desocupação do Solo, no Estatuto das Cidades, no Plano Diretor da Cidade. E o nosso papel é esse, avaliar impactos de empreendimentos, falar que modificações que determinado empreendimento deveria fazer, ou até mesmo falar que aquele impacto é tão grande que não deveria haver empreendimento nenhum. E quem participa do CONPUR? Quem são as pessoas que votam a decisão final? Olha, são servidores da prefeitura, a presidente do Sindicato de Arquitetos de Minas Gerais, a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, há vereadores também dentro do conselho, há pessoas de... No dia lá tinha um vereador só, que é o Preto, não é isso? E ele se absteve de voto, não foi isso? Ele se absteve? Não, ele na verdade ele votou a favor de um dos empreendimentos... Que era o mais polêmico de todos, é o primeiro. O Hotel Bristol. Uhum. O segundo ele já tinha se ausentado, que também foi aprovado, nesse caso, por unanimidade. Porque o vereador disse cedo que o representante da Câmara tinha votado contra. Eu falei, não, ou ele se absteve ou ele votou a favor. Não, ele se absteve quando... Primeiro, como é que funciona? A Secretaria de Planejamento Urbano, né, através da gerência do CONPUR, apresenta um relatório. Sim. Né, um relatório de estudo de impacto de vizinhança, que foi, aliás, o que nós aprovamos lá. Esse relatório, qualquer conselheiro pode pedir vistas. E foi feito um pedido de vistas em relação a esse relatório desse hotel. Então, o que o regimento prevê? Que primeiro a gente vota o relatório de quem pediu vistas, e aí o vereador Preto se absteve, e depois, caso ele não seja aprovado, vota-se o relatório original, né? E aí ele votou a favor
do relatório de estudo de Pacto de Vizinhança, que é um relatório, Carlos, que na verdade ele prevê ou impõe mais de 20 modificações em cada um dos projetos. Dentre elas, a redução da altura. Um dos projetos tinha uma proposta de 60 metros de altura, foi reduzido para 40 metros, quer dizer, ele perdeu mais de 6 andares. No outro era uma altura de 50 metros e o relatório exigia uma redução para 40 metros também. E isso mesmo levando em consideração que tanto o Conselho de Patrimônio do município, quanto o IEFA no âmbito estadual e o IFAM no âmbito federal, aprovaram ou autorizaram a aprovação desses empreendimentos com a altura original. Quer dizer, afirmando que não haveria dano ao patrimônio histórico, ao acervo histórico e arquitetônico da cidade, por conta da altura desses hotéis. Ontem eu fiz questão de passar lá. Eu vindo de Venda Nova, cobrindo a greve dos rodoviários, eu entrei pela Coronel Zé Dias Bicalho e fui até lá para ver a região. Já há prédios lá. Sim. Já há prédios. A 200 metros de lá tem um prédio de mais de 60 metros. Pois eu falei assim, gente, mas já tem prédios aqui nesse lugar aqui. Há uma discussão em torno de um assunto que gerou toda essa... Mas o lugar já tem as edificações lá e está muito mais próximo da Avenida Antônio Carlos do que propriamente da Lagoa da Pampulha. Não estou defendendo o empreendimento, eu estou dizendo o que eu constatei lá. E outra coisa, os vizinhos lá na lateral dizendo que lá é um galpão, né? Um galpão que era abandonado, juntava gente lá, morador de rua. O pessoal ficou satisfeito quando a obra foi ou eu estou enganado? Não, é verdade. Há opiniões extremamente favoráveis em relação ao hotel, achando que o impacto para a vizinhança é positivo em termos de dinamismo econômico, né? A Pampulha é talvez o principal cartão postal, o cartão de visitas da cidade, não tem um hotel na Pampulha, né? Então tem muitos moradores ali do entorno que veem de forma muito positiva esses hotéis, em termos de oferta de emprego, dinamismo econômico, segurança. Então, e outros veem de forma diferente, né? Para o encerramento, os senhores pretendem processar o vereador depois de passar essa tempestade? Nós fizemos uma reunião na segunda-feira, nós decidimos entrar com uma representação contra o vereador na Câmara e vamos também processá-lo porque é muito fácil, né, Carlos, você fazer uma denúncia sem provas, não apresentando a testemunha em ano eleitoral. Isso é previsível, né? Quer dizer, alguns políticos inescrupulosos costumam fazer desse expediente para se promoverem. E é muito ruim, porque eu vou te falar, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 10. Quando botarem meu nome no Google, em vez de ver com orgulho o pai como secretário de desenvolvimento econômico, vai ver o pai envolvido numa denúncia sem provas, sem testemunha, sem nenhuma base comprovatória, onde ele mesmo já fala que é muito difícil de conseguir provas. E, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado na hora de divulgar esse tipo de denúncia, especialmente no ano eleitoral. Pois bem, esse é o secretário de Desenvolvimento de Belo Horizonte, presidente do Compur, o Conselho Municipal de Políticas Urbanas, Marcelo Faulhaber. Amanhã, então, estará com o promotor Eduardo, me esqueço o sobrenome dele. Nepomuceno, que inclusive é um promotor muito ativo, um homem muito experiente nessa área. Vamos aguardar. Está aqui o secretário rebatendo as denúncias do vereador Irã Barbosa. Muito obrigado, Faulhaber, pela entrevista ao vivo aqui no Plantão da Cidade. Obrigado, Diana. Estou sempre à disposição aqui de você e dos ouvintes da Itatiaia.